Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o CPC 01, sobre o teste de recuperabilidade e por que ele existe, né? Na verdade, um ativo, além de ser um bem e um direito, ele tem que ser pacífico de mensuração, por isso que a gente não considera ativos, por exemplo, a credibilidade de uma auditoria ou um personagem como o Mickey Mouse no balanço da Disney. O ativo também tem que ser de controle econômico da empresa, por isso que a gente não considera, por exemplo, uma sala alugada como um ativo. E um ativo tem que ter um benefício econômico futuro. Então a gente não considera um ativo um estoque de frutas podres que não tem benefício econômico futuro. Em função do benefício econômico futuro é que vem a questão do teste de recuperabilidade. Então tem alguns conceitos que são importantes para entender. Quando a gente falar em valor contábil, dentro do teste de recuperabilidade, a gente está falando do valor contábil líquido, ou seja, o valor de um bem já descontado a sua depreciação, sua amortização e a sua exaustão acumulada. Um outro conceito importante é o valor justo, certo? O valor justo, o que seria? É o quanto que seria pago em uma transferência de uma transação não forçada, numa transação normal de mercado. Isso já descontado todos os custos de transição, com exceção de questões tributárias. Um outro conceito importante para o teste de recuperabilidade é o valor de uso. O valor de uso é o quanto que um ativo gera de caixa livre, trazido a valor presente em cima de uma taxa de desconto dentro da vida útil daquele ativo. E quando que a gente vai fazer o teste de recuperabilidade? Em geral, a entidade vai fazer o teste de recuperabilidade só se tiver algum indício que o ativo tenha sofrido uma desvalorização. Mas tem uma exceção. Se for ativos intangíveis de vida útil indefinida, daí sim a entidade deve fazer esse teste anualmente. Aqui é só um modelo, né? Então a gente vai confrontar o valor justo com o valor de uso e o maior entre os dois, sempre, a gente vai considerar que esse é o valor recuperável. Ou seja, é mais interessante eu vender ou eu usar. O maior valor entre esses dois vai ser o meu valor recuperável. Depois, o meu valor recuperável, eu vou confrontar com o valor contábil. Lembrando, o valor contábil líquido. Se o valor recuperável for menor do que o valor contábil, daí eu devo constituir uma perda de acordo com o CPC 01. Aqui tem um exemplo para ilustrar o que a gente está falando. Uma máquina que teve um custo de aquisição de 100 mil, ela tem hoje um valor contábil de 58.333 e, nesse exemplo, ela tem uma geração de caixa durante 5 anos, né, de caixa livre. Foi trazido a valor presente com uma taxa de desconto de 25%, que resultou ali em um valor de uso de R$55 mil aproximadamente. O valor de uso então é 55.665. O valor recuperável é 45 mil, o valor líquido de venda. Nesse conceito, então, o maior entre os dois, que no caso é o valor de uso, vai ser considerado o valor recuperável. O maior entre o valor de uso e o valor de venda. Esse valor recuperável, o teste de recuperabilidade, a gente vai confrontar com o valor contábil. Nesse caso, como o valor contábil ele é superior ao valor recuperável, vai ter uma perda de 2.667. E daí como é que a gente faria esse lançamento? Como é que eu vou lançar esse valor? Eu tenho uma despesa, né, eu vou debitar uma despesa lá na conta de resultado, do valor de 2.667, e a contrapartida eu vou lançar no meu ativo imobilizado como uma conta redutora de perda de desvalorização dessa máquina. O meu balanço, né, na parte do imobilizado vai ficar assim, vai ter o valor original, embaixo a depreciação acumulada, embaixo a perda por desvalorização e o saldo líquido, daí sim que vai ser o 55.665, que é o valor recuperável desse ativo. Quando tiver o teste de recuperabilidade, claro que a empresa tem que fazer uma nota explicativa e evidenciar o valor da perda, o que compõe a unidade geradora de caixa, que é a unidade mínima que ela vai calcular o teste de recuperabilidade, qual foi a base para o valor líquido de venda, se for o valor de uso, explicar qual é a taxa de desconto e as circunstâncias que levaram ao reconhecimento ou essa reversão da desvalorização. Todas essas informações a empresa deve divulgar em nota explicativa. Com isso, muito obrigado, damos hoje a nossa missão por cumprida e até a próxima. Valeu!